A gente sabe que buscar excelência no protocolo metalocerâmico é um desafio constante. Então, hoje vamos mergulhar fundo em como transformar a técnica do dia a dia em resultados que são, sabe, não só previsíveis, mas de um padrão realmente premium. E olha, vamos começar com essa frase que, sério, vai direto na ferida. Ela resume perfeitamente a dor de cabeça de muito laboratório: a incerteza. Porque, no final das contas, cada peça que volta para a bancada não é só um erro técnico, né? É um custo invisível, é tempo perdido, é prejuízo puro e simples. Mas e se eu te disser que a falha, na maioria das vezes, não tem nada a ver com falta de talento ou habilidade? O verdadeiro problema, gente, está na ausência de um sistema, de um método passo a passo que dá para replicar e que garante consistência. E a melhor parte é que um método, ao contrário do talento, pode ser aprendido e dominado. Então, vamos cavar um pouco mais fundo para achar a raiz do problema. Muitas vezes o que acontece é que não se domina de verdade o comportamento do material. A gente acaba ignorando aqueles detalhes que parecem pequenos, aqueles 2% na estrutura metálica, que na verdade definem 98% do resultado final, e aí se trabalha sem um controle fino de temperatura, de estrutura, de sequência. Pronto, é a receita perfeita para inconsistência. E o impacto disso tudo fica claríssimo quando a gente bota os dois cenários lado a lado. De um lado, você tem o ciclo vicioso da tentativa e erro, que é só retrabalho, perda de tempo, custo escondido e uma estética que nunca fica igual. Agora, do outro lado, com um processo controlado, a gente está falando de previsibilidade, de eficiência, de lucratividade e, claro, de um padrão estético premium que valoriza de verdade o trabalho. Para ter esse controle, a gente precisa falar um pouquinho de ciência, não tem jeito. E o ponto-chave aqui é o tal do coeficiente de expansão térmica, o CET. É basicamente a física por trás da união perfeita entre o metal e a cerâmica. Pensa assim, se esses dois materiais não dançarem no mesmo ritmo quando esquentam e esfriam, a estrutura toda fica estressada e pode simplesmente quebrar. E essa aqui é a melhor analogia para entender isso de vez. Imagina dois elásticos colados um no outro. Se você puxar os dois ao mesmo tempo, com a mesma força, a união fica ali firme e forte. Mas, se um estica mais do que o outro, já era, a união se rompe. É exatamente isso que acontece entre o metal e a cerâmica. A sincronia térmica é a regra de ouro. Certo, então como a gente resolve isso na prática? A solução aqui não é só mais um guia com um monte de texto. É a implementação de um sistema completo, um sistema técnico e supervisual que organiza cada bendita etapa do processo. O objetivo é transformar a execução, que hoje pode ser incerta, em um resultado que é sempre previsível. E o que esse sistema te ajuda a dominar? Bom, primeiro, aquela estrutura metálica que é super crítica, aqueles 2%. Depois, o controle da temperatura e o comportamento exato do material. A estratificação passa a ter uma lógica, uma sequência correta. O mapeamento das massas vira algo estratégico. E o resultado de tudo isso? Uma estética supernatural com consistência clínica. E dentro desse sistema, a cerâmica Noritake EX3 não é só um material de alta qualidade. Ela funciona como um verdadeiro ativo estratégico. Por quê? Porque sua estabilidade e previsibilidade de cor diminuem as perdas, reduzem o retrabalho e, no fim do dia, melhoram a saúde financeira do laboratório. Mas, falar é fácil. A teoria, por mais bonita que seja, precisa se provar na prática. E a prova final, a prova de fogo, está sempre no resultado visual. Então vamos ver o que esse protocolo é capaz de fazer. Dá uma olhada de perto nesse caso. No antes, repara no excesso de volume, na opacidade, dá um aspecto pesado, artificial. Agora, olha o depois. Com a aplicação estratégica das massas, a gente tem um controle preciso da translucidez, da profundidade, da naturalidade. A diferença é gritante, né? E aqui tem um outro exemplo que é de cair o queixo. É o resultado final de uma reabilitação tipo protocolo. Olha só a harmonia perfeita entre a estética branca dos dentes e a estética rosa da gengiva. Isso aqui não acontece por acaso, gente. É o resultado de um mapeamento estratégico para copiar a natureza com perfeição. E essa frase resume a filosofia por trás desse método. A excelência não é um raio que cai do céu, um golpe de sorte. Ela é construída camada por camada, com a execução precisa de cada pequeno detalhe do processo. Consistência é o nome do jogo. Então, o ponto central é este. Dominar o protocolo é, antes de mais nada, valorizar o próprio trabalho. É ter mais segurança no processo, alcançar uma estética de ponta, reduzir os erros e entregar trabalhos que o cliente olhe e vê um valor premium. E todo esse conhecimento está detalhado no e-book Domine o Protocolo Metalocerâmico.
O caminho para transformar sua bancada, para sair do básico e finalmente entregar resultados com controle, acabamento e valor percebido, está todo nesse guia, que é super visual e prático. A decisão de elevar o padrão do seu trabalho começa com o conhecimento certo. E para dar esse passo, o acesso é muito simples. O e-book está disponível nas lojas da Amazon. É só ir no link da bio ou, mais fácil ainda, digita "Quero" aqui nos comentários que eu envio o link direto para a mensagem. Não tem desculpa. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Chegou a hora de transformar aquele ciclo de retrabalho que só dá dor de cabeça em lucro de verdade e de transformar a técnica do dia a dia em pura arte aplicada? A resposta para isso está no domínio do processo.